Oi, gente, boa noite. Mais uma sexta-feira estamos aqui para tirar o conselho da Padilha, tá? Mas antes eu vou fazer as coisas aqui para vocês já escolhendo, tá? Primeiro montinho perfume, segundo montinho punhal e terceiro montinho o espelho. Aí enquanto eu falo aqui o que ela quer que eu fale, vocês vão escolhendo aí, tá bom? No final vou virando a carta e falando o que ela tá me incluindo. Então, ela hoje pede, né, para eu vir conversar aqui um pouco com vocês sobre a vida terrena dela, né, aqui no planeta Terra, quando ela estava aqui encarnada, o que aconteceu com ela, porque, como eu falei nos vídeos anteriores, estão tendo muitos jogos com magia, né, de amarração, adoçamento, né, e separação de casal. No jogo da cigana também está tendo bastante, né, disso também. E ela está pedindo para eu vir aqui falar para vocês sobre, né, essa vivência que ela teve aqui e como ela errou, né? Por isso que ela aconselha muito a não fazer essas coisas, porque ela viveu com esse erro, né? Foi o fundo do poço dela na reencarnação que ela teve aqui na Terra. Ela ela fala que quando eu estava aqui na Terra, ela nasceu no dia 19 de outubro, né, de 1789, né, naquela época era tudo muito difícil, a espiritualidade não se trabalhava com essas coisas como se tem a facilidade hoje, né, que tem muita gente que pega na internet nessas coisas, e ela era uma morena bem clara, muito bonita, de cabelos longos negros, né? Era uma pessoa já com uma certa idade e chamava muita atenção. Não assim velha, né? Mas ela chamava muita atenção, que ela era muito bonita, ela era casada e tinha um filho de aproximadamente uns 5 anos. E o marido dela era cocheiro viajante. Então ele viajava muito, ela ficava muito sozinha, se sentia muito carente, né, em relação ao marido. E ela ia às vezes na cidade, né, perto da casa dela, e acabou se interessando por um rapaz que trabalhava numa mercearia. E o interesse que ela teve por esse rapaz fez ela ir mais de vezes, né, frequentar a cidade, e acabou que eles se envolveram afetivamente e começaram a ter um caso, né, clandestino por conta dela ser casada. Mas depois de uns anos, né, ela com esse caso com esse rapaz, o rapaz, como era muito mais novo que ela, né, ele acabou se envolvendo com uma menina mais ou menos da sua idade, e como não tinha a possibilidade deles ter uma coisa mais séria, né, por ela ser casada, ele decidiu terminar esse, né, relacionamento clandestino e ficar com a menina mais nova. Ela, no seu desespero, né, querendo satisfazer o ego e com o orgulho ferido, aquela paixão avassaladora do momento, né, que ele acendia essa paixão nela, coisa que o marido não tinha mais, né, ela acaba procurando uma bruxa que vivia na floresta, né, uma velha lá que fazia bruxaria. E essa mulher fala com ela, né, ela conta a história e pergunta o que ela quer, e ela fala que quer, né, separar esse casal para ela ter o rapaz de volta. Só que na cabeça dela era só separar o rapaz da menina e ele voltaria a ter um caso com ela, só que não era bem assim, né? A moça pergunta mais de 2 vezes para ela se era realmente isso que ela queria, e ela confirma que sim, que queria separar aquele casal. Só que a espiritualidade trabalha, né, diferente do nosso querer, né? Ele trabalha conforme
a espiritualidade menor que eu digo, tá, gente? Trabalha conforme as portas que ele vê, né? Para aquela coisa. E ela volta para casa satisfeita, né? Porque a mulher mandou ela comprar, preparar as coisas, né? E levar para ela para fazer tal bruxaria. E o marido dela, como era viajante, a espiritualidade menor, né? Os eguns, né, que estavam trabalhando naquela bruxaria, vê uma oportunidade de deixar ela livre, né? E em uma dessas viagens de trabalho do marido dela, ele acaba sendo assaltado e vem a ser assassinado. Ela entra em desespero, né? Porque não era essa a intenção dela, né? E não tem o rapaz de volta. Acaba que o rapaz volta para ela, né? Eles têm uns lances de novo, mas ele não larga a menina. E acaba quem vira amante é ela. Só que ela acaba, no caso, tendo perturbações no sono, não consegue dormir, fica com insônia, né? E começa a ver o espírito do marido dentro da casa, porque ele no espiritual acaba descobrindo o que ela fez, as traições, e ele começa a perturbar ela. E ela fica em desespero, não consegue dormir mais, tem insônia, aquele espírito obsessor o tempo todo perturbando dentro de casa, tentando matar ela, né? Enforcava ela em desdobramento, chamava ela de assassina, e ela começou a ficar em desespero com aquilo, né? Porque não era a intenção dela essa, o marido morrer, mas ela queria que abrisse o caminho para ela ficar com o rapaz, né? Mais novo, só que acabou que a forma dele assumir ela seria o marido dela saindo de cena, né? E foi isso que a espiritualidade, né, menor fez. E acabou ela ficando em desespero e procurou essa velha bruxa de novo. E a velha pegou e falou, mas eu te perguntei se era isso que você queria e você falou que era. E ela ficou em desespero, pedindo para não fazer aquilo, que tinha que resolver de alguma forma. E a mulher falou, tem como resolver, você afastando o espírito, né, do seu marido, mas só com sacrifício. E ela queria saber qual era o sacrifício. A mulher falou que era sacrificando o filho. Ela falou que não iria fazer isso, né? Entrou em mais desespero ainda e foi para casa desolada. E naquela noite, ela entrou, como todas as outras, ela não conseguiu dormir. Quando dormia, via o espírito do marido, né? E acabou tendo vários problemas naquela noite, ele perturbando, ele se materializando dentro da casa, perturbando ela, e em uma certa hora ela escuta o filho dela gritando. Ela pega uma faca na mão, né? Naquela época não tinha luz elétrica, ela pega, né, o pratinho com a vela e vai em direção onde o filho está. Chega lá, ela vê o espírito do marido dela, né, tentando contra a vida do filho. Só que na cabeça dela, ele não ia prejudicar o filho, porque era filho dele, né? Mas na cabeça dela, no desespero total dela, ela achou que iria, porque ele queria prejudicar ela de alguma forma, e poderia ser uma forma dele prejudicar ela, né? Aí ela acaba entrando em desespero naquela briga ali com o espiritual negativo, ela acaba assassinando o próprio filho. E nisso ela fica tão desesperada que ela deixa a vela cair, a casa pega fogo, né? Ela não confirma se ela se suicidou, né? Ou se foi, até me arrepiei, ou se foi o acontecimento, né? Da questão em si. Eu sei que ela acaba assassinando o próprio filho, né? E a casa pegando fogo e ela morrendo queimada. Então ela fala que por isso que ela pede tanto isso, por isso que ela não trabalha nessas energias de amarração, de separação de casal, de adoçamento que o povo inventou agora, né? Ela não trabalha nessas energias porque ela passou por isso e não é isso que ela quer, né? Para os consulentes dela e para o médio dela, no caso sou eu, né? Então fica muito complicado a gente nos jogos, né? Ela vê esse fato, né? Que a pessoa está errando e não falar, não adianta que ela fale, né? A cigana nem tanto, a cigana só meio que esclarece, mas ela não, ela vai lá no fundo mesmo, porque ela fala que ela tem que, né, ensinar o consulente a se melhorar, ela tem que botar as imperfeições do consulente para fora, os erros dele mais graves para fora, para eles poderem, né, trabalhar aquilo ali dentro deles.
É complicado, gente, não é coisa fácil, entendeu? Mas ela pede pra gente não ficar, né, com um ego elevado, nem com orgulho ferido, né? Querendo satisfazer o ego, fazendo as coisas para os outros ficar na nossa vida. As pessoas ficam na nossa vida por livre e espontânea vontade, tá? Não por força espiritual negativa. E ela pede também para me contar um casozinho aqui. Quando eu abri meu Twitter e comecei a fazer, como eu vou falar, os jogos com a cigana, eu me deparei com uma pessoa, né, lá no jogo, e essa pessoa ia fazer um jogo com a cigana. A Padilha virou para mim e falou assim: não, essa daí é minha. Essa daí, o jogo é comigo. Eu peguei e falei com a menina e fiz o jogo com a Padilha. A Padilha no jogo falou com ela, conversou com ela, e ela tinha, né, um marido que fazia a parada errada, ela teve um relacionamento meio sofrido com ele e ele estava com uma amante, né? Quando ela descobriu, teve um maior caô e acabou que ele separou dela e foi ficar com essa menina, com a amante. Ela foi numa macumba, não sei se é candomblé, umbanda, quimbanda, enfim, e conversou com uma entidade e pediu para separar o casal, né? O marido dela veio a ser assassinado. O que acontece? Ela ficou com sentimento de culpa, estava muito mal e a Padilha conversou sobre com ela que ele já estava no erro, né? Ele ia morrer realmente assassinado. Que o pedido que ela fez para a entidade foi na linha do karma dele, né? E só adiantou a morte dele, que aquilo dali já era para acontecer, né? Num futuro próximo, mas era para acontecer. Então eles só adiantaram e o cara morreu. Foi justamente o que aconteceu com a Padilha, né? Ela pediu a separação, mas queria a separação. No caso, ela queria a abertura, né? Dos caminhos para ela ficar com o rapaz e acabaram tirando de cena, né, a espiritualidade menos esclarecida do marido. E dessa menina acabou que o marido tinha, né, na linha do karma dele, que morreu assassinado, e a entidade, né, menos esclarecida acabou adiantando isso. Então ela pede, gente, pra gente prestar bastante atenção nisso, tá? Ela pediu aqui pra mim vir contar a história dela, o porquê ela, né, fala muito isso, porque ela pede pra gente mudar, né, ver as coisas de outra forma. E ela pede pra gente, pra me falar também, que existe centenas, milhões, quer dizer, de Maria Padilha, Rainha das Sete Catatumbas, né? E que ela fala que isso é só uma nomenclatura, né? Que todas elas, né, são espíritos diferentes. Cada uma viveu sua reencarnação, mas como elas vêm na falange da Maria Padilha das Sete Catatumbas, elas se apresentam assim porque é o nome da principal, né, da chefe da falange. E elas como vou dizer, se apresentam da forma disso. Não quer dizer que cada espírito que está com cada pessoa, né, cada Exu, pombagira que está com cada pessoa abrindo os caminhos da gente, quer dizer que vivenciou isso, tá? Não é. O nome em si da falange, aquele espírito falangeiro, né, o chefe da falange que viveu. Nem todas viveram a mesma reencarnação, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Ela também pede para falar aqui o que acontece. Quando a gente pede alguma coisa para um Exu de luz, uma pombagira, né, mais esclarecido, eles vão explicar para a gente, né, qual a consequência daquilo ali, né, que vão vir consequências desastrosas para a gente, se a gente fizer aquele negócio ali. E então eles tentam mudar a nossa forma de ver, tipo, para a gente não querer elevar nosso ego, inflar o ego, né, nem pedir coisas com orgulho ferido, para a gente ter amor próprio. A entidade vai fazer a gente se ver com amor, né, e não querer satisfazer esses sentimentos negativos. Já quando você pede isso a um egum, né, um trevoso que se apresenta como uma entidade de luz, eles fazem, né? Eles vão lá, vão fazer o que você está pedindo, vão pedir coisas em trocas, né? E vão ir na linha do karma da pessoa, ver se ela está tendo que passar por alguma dificuldade, só, né, adianta aquela dificuldade ali de alguma forma para meio que
fazer o que você pediu. Então, gente, vamos prestar atenção qual é o tipo de entidade que a gente está conversando, que a gente está se vinculando, tá? Porque se for uma entidade de luz, eles não fazem, eles vão te alertar sobre as possíveis consequências dos seus atos e dos seus pedidos, tá? Espero que vocês tenham entendido e vamos lá com o conselho do final de semana. Primeiro montinho, o perfume, desculpa. Olha, aqui no primeiro montinho, a Padilha diz que esse final de semana vai ser de muita conexão com o espiritual, tá? Que você tá querendo alguma coisa aí, ela não diz o que, mas que você tá querendo alguma coisa aí, ela pede para você diminuir seus pensamentos pessimistas, que você anda tendo muito pensamentos pessimistas, para você se ligar mais com o seu espiritual, tá? Clamar a ele que o negócio é de merecimento seu, só que se você tiver numa energia baixa, a vitória está aqui, você não consegue absorver a vitória. Então, para você absorver a vitória, você tem que elevar a sua vibração para conseguir aquilo que você tanto almeja. Então, ela pede para você se agarrar ao seu espiritual e pedir com fé e acreditar que você é merecedor, tá? Tirar esses pensamentos pessimistas da sua cabeça, ó. Essas são as cartas do primeiro montinho do perfume. Agora vamos para o segundo montinho, o punhal. Então, o segundo montinho, o punhal, fala meio do afetivo, tá? Ela tá falando aqui que os afastados, que a pessoa que faz seu coração vibrar vai, né, entrar em contato nesse final de semana, que ele ou ela pode vir a te procurar, que você vai ter notícias breves, tá? Então, para você acreditar. E ela tá falando aqui que a pessoa, no caso, ela ou ele só vai te procurar se for uma coisa que vale a pena, tá? Se o crush aí que você tanto quer vale a pena, aí ele te procura. A espiritualidade faz ele te procurar. Se não for para te trazer benefícios, né, ou para te trazer coisas boas, ele não vem, a pessoa não vem, tá? Então, aqui, ó, as cartas do segundo montinho punhal. Então, você pode crer que só vai vir, né, só vai dar notícias se for pro bem, tá? Para beneficiar, trazer alegria. Se não for, a espiritualidade, né, de luz não vai deixar voltar para os seus caminhos, tá bom? Terceiro montinho punhal. Aqui ela diz o que acontece. Sempre ela fala essas coisas, né? O povo de rua vai te trazer uma surpresa esse final de semana, tá? Para quem não acredita em Exu e Pombagira, vai ser o Espírito Santo, sei lá como você chama eles. Mas eles vão trazer surpresas para o seu caminho, tá? E aqui a energia é de surpresa boa, tá? Pode ser uma coisa que você tem pedido muito, um auxílio ou uma notícia que você está querendo. Eles vão trabalhar no seu caminho para que essa notícia boa, né, essa surpresa venha para você, tá? Então basta acreditar, tá bom? Aqui, ó. Então, gente, esse foi o terceiro montinho, espelho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tenho estudado muito, tentando me melhorar muito, e toda vez que eu tenho um pouquinho de progresso na minha evolução, eu tento vir aqui passar para vocês, tá bom? E sei que ainda falta muita coisa, que essa não é a minha última reencarnação, por mais que eu quisesse que fosse, né? Não é. E a gente tem que tentar se melhorar, tentar ser pessoas melhores, tá? Prestar mais atenção nas nossas condutas, com quem a gente tem convivido, né? Tem um negócio que fala que a gente é muito parecido com as 5 pessoas que mais convivem com a gente. E eu te pergunto, né? Eu não, a Padilha manda te perguntar. Você está satisfeito com as pessoas que andam com você? Ela está pedindo para você te perguntar, você seria uma dessas 5 pessoas que convivem com você? Então, vamos pensar, vamos raciocinar, tá? E vamos andar com pessoas que
tenha alguma coisa para nos ajudar a melhorar como ser humano, como espírito, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.